Ser professor. Ser professora. Ser professor. Ser professora é um desafio. Doação. É uma arte. Tu construir um caminho para uma pessoa. É nunca deixar de ter esperança. Acima de tudo, é uma missão. Ser muito feliz nessa profissão que eu escolhi. É ser show. Inteira, né? 74. Estou entrando, prazer. Oi, tudo bem? Vamos entrando. Boa noite, prof, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu acho que o fato de ser professora se deu muito pelo fato da minha mãe ser professora, sempre estimular isso, mas a minha irmã mais velha, Maria Inês, ter sido minha professora e me cativou muito na profissão e na área, que é a área de química. E eu tive uma professora que me inspirou bastante em escolher essa profissão. Eu percebia que ela era diferente das outras. Ela não olhava para os alunos apenas como alunos. Ela via o ser humano que existia atrás deles. E eu queria ser que nem ela. E foi meio que a vida que decidiu que eu seria professora. Eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade que eu desejava, que era na área da saúde. E então, por opção, eu fui fazer letras. E depois eu comecei a me apaixonar, assim, comecei a me envolver com o que era ser professor. E a vontade de ser professor mesmo veio ao longo do curso, não foi uma coisa que surgiu antes. Então, tipo, eu fui fazendo as primeiras cadeiras básicas de desenho e tudo mais, e quando chegou nas cadeiras que eram específicas da licenciatura, aquilo começou a me chamar a atenção. Ser professora é um idealismo. E ela está dentro de mim desde um período de adolescente. Começou como catequista, interiorana, que eu era lá das missões. E por aí, então, eu comecei a desenvolver o aspecto de ser professora. Eu optei pelo magistério em função de que o retorno era mais rápido. E terminei o magistério e saí trabalhando. E na época o magistério era o magistério, né? O profissional era respeitado. Então era assim, era outra visão do que hoje a gente vê, né? A questão do desrespeito ao professor. Os alunos, alguns, não dão valor ao que o professor está lá para ensinar a eles. Porque o professor que está lá teve que estudar bastante para isso. Então, essa questão da desvalorização. Não falo em questão salarial. Falo em desvalorização do respeito da pessoa que eu sou. Eu comecei a dar aula com 21 anos, hoje eu tenho 25. Esse problema da idade foi uma coisa que despertou uns certos atritos dentro da escola. Tanto com os alunos, tipo, um professor novinho não vai saber fazer nada, tipo, só vai dar desenho, só vai dar trabalho, ou só vai ficar conversando, não sabe nada. E até com a própria equipe diretiva, assim, de não dar um voto de confiança, sabe? Tipo, ele é muito novo para dar aula, ele não vai conseguir controlar a turma. A minha mãe, quando eu comecei a dar aula, sempre foi muito brincalhona, e ela tinha muito medo de como é que eu ia, na frente dos alunos, agir, né? E principalmente sair brincando, ela me dizia assim, olha filha, tu não pode mostrar os dentes. Aí a partir do momento que eu comecei a ser mais natural e espontânea, eu acho que fluiu muito mais na profissão do que enquanto eu tentava ser, como a minha mãe disse que era um padrão de profissional professor. Eu chegando em Caxias, né? Aí fui trabalhar na Escola Oswaldo Aranha, uma escola de unidocência, né? Onde eu era professor único, merendeira, faxineira, professor, 4 séries, 18 alunos. Então, assim, o primeiro momento é apavorante, porque tu tem o primeiro, segundo, terceiro e quarta série, tudo numa sala única, um quadro único na sala de aula, e tu tem que buscar 1000 formas para atender cada série, né, no seu tempo. Mas é maravilhoso porque a interação entre as crianças, o respeito entre eles
é bem diferente do que a gente vivencia nas escolas seriadas, né? Que é, no caso, essas escolas maiores do meio urbano. O início é muito chocante. O pessoal que muda, às vezes, de uma particular para uma estadual, para uma municipal, essa realidade não dá certo. E aí eles desistem, eles acabam deixando do concurso porque não conseguem vencer aquela nova realidade, de alunos um pouco mais relapsos, né? Então é tudo, na realidade, um jogo de cintura. E a faculdade, não importa qual for, não prepara. Os que os alunos trazem de casa, muitos problemas, principalmente na escola que eu trabalho na Zona Norte, tem bastante disso. Tem alunos que não têm banheiro em casa, não têm um saneamento básico, não têm alimentação adequada. Esses problemas vêm para a sala de aula e eles acabam sendo alunos indisciplinados, mal comportados. Essa é a maior dificuldade. A gente tem muita dificuldade em questão de infraestrutura, né? Algumas escolas são muito precárias. Os alunos, às vezes, né, eles vêm de famílias muito humildes, então a gente quer ensinar, quer passar conteúdo, quer mostrar o conhecimento, e não é isso que eles estão esperando na escola. Então a gente tem que começar a entender o outro lado, né, o lado social, o lado de trazer esse aluno para a vida, que ele possa acreditar na vida dele, que ele acredite nele, no seu potencial. Então esse é um diferencial. Quando eu estava no ensino fundamental 1, eu era alvo de bullying. Na época a gente não falava assim, né? Mas eu já sofria de bullying por algumas características físicas. E eu percebi numa aluna na escola que eu trabalhava que ela também sofria dessas agressões verbais. E ela até demonstrava agressividade com as outras meninas, mas ninguém percebia o porquê, né? Quando eu fui investigar era porque ela era realmente muito rejeitada. Ela era uma menina desnutrida, muito pobre, muito carente. E foi cogitei a hipótese com a direção de fazer realmente a adoção dessa menina, porque ela era abandonada, tinha ido para o conselho tutelar. Mas, como estava bem no começo da minha carreira, me convenceram de que eu não poderia adotar todas as crianças que aparecessem assim nessa situação. Mas, quando eu tiver uma filha, ela vai levar o nome dela, com certeza. Qual que é o nome dela? Laura. Eles vão buscar conhecimento, mas sociabilidade, sabe? Conhecer gente nova, interação social, porque a gente insere eles na sociedade. Então, esse perfil de dizer o que é certo, o que é errado, é quase trazer para a escola o papel dos pais, que seria de educar. Porque os alunos respeitam, às vezes, mais o professor, ouvem o professor e não respeitam os seus pais. Nós somos pai, mãe, assistente social, enfermeiros. A gente recebe crianças, muitas vezes até adoentados, que os pais precisam trabalhar e nos mandam. Então, assim, a escola vai muito além do ensino formal. Nós temos assim, uma bagagem muito grande em relação a tudo isso, porque a criança vem buscando em ti um porto seguro, né? Foram 4 anos numa escola municipal aqui, a Luísa Morelli, onde a gente atende 100% crianças do Canyon, né? Essa foi a experiência assim que culminou com a minha vida no magistério, porque depois disso eu me aposentei. Mas foi a experiência mais gratificante e também difícil, né? Porque a gente vê e convive com crianças com histórias que te dói no corpo, porque tu percebe essa, como é que eu posso dizer, essa diferenciação dentro da sociedade. São pessoas e crianças que estão à margem, são pessoas esquecidas. Eu acho que não teve escola ou sala de aula que eu não tenha tido uma emoção, ou uma criança de 13 anos grávida, ou uma criança de 13 anos, você pai, como já aconteceu. Eu trabalhava com 7ª série, e na 7ª série antiga, né, a gente trabalhava métodos anticonceptivos. E eu trabalhei com uma turma os métodos anticonceptivos. E para minha tristeza, na 8ª série, uma dessas meninas engravidou de um menino da 7ª série. Isso foi na escola Caldas Júnior. E eu fiquei muito triste, porque tantas coisas que a gente conversou nas aulas,
na verdade, elas não surtiram muito efeito, né? E este menino era um menino que não tinha muita vontade de estudar. E ele sempre me dizia que o sonho dele era ser caminhoneiro. E eu dizia que ele podia ser caminhoneiro desde que ele fosse o dono do caminhão. E anos mais tarde eu me encontrei com ele e ele realmente virou um caminhoneiro, dono de um caminhão. Um rapaz, eu posso dizer um rapaz devia ter uns 15 anos, na sala de aula armado, tem coisa mais chocante do que tu ver uma pessoa que pode ter tudo na vida, porque tudo que é oferecido para um é oferecido para o outro, entende? As mesmas condições de estudo, todo mundo tem, basta querer. Só que ele optou por um caminho que... E você saber que tu, mesmo que tu faça todos os esforços possíveis, você saber que logo ali ele vai se perder de novo, sabe? Isso marca e deixa a gente muito triste. Não que a gente não tente, mas a gente sabe que de 10, se você conseguir salvar um, ufa, que bom, sabe? Mas o que é gratificante nisso tudo é você olhar o sorriso daquela criança e já vou chorar, não posso. A partir do momento que você dá o amor, dá o carinho, porque o que ela quer antes do aprendizado, na minha época, era o carinho do professor, a atenção do professor, o respeito do professor, porque até então éramos vistos como os mestres, né? Pessoas bem, vamos dizer, como se fosse uma autoridade dentro daquela comunidade. Eu entrava na sala de aula, eu sentia que eu me transformava, sabe? Parecia assim que eu estava... A energia deles, eles sugam a tua energia, mas ao mesmo tempo que tu entrava e tu via assim que, bom, estou conseguindo, e estou indo, está escrevendo, e está lendo, sabe? Está vencendo, não está mais brigando, está se acalmando. São situações assim que tu vive, sabe? Desde que eu me conheço por gente, como adolescente, etc., eu sempre procurei o novo. Eu sempre fui uma pessoa criativa com relação ao meu ser. Porque o jovem, por si só, independente do período do século XX ou XXI, ele sempre foi um inovador. E por isso que eu acredito que o maior obstáculo que sempre o mestre teve e obteve foi de se reinventar junto com o jovem. Estou estudando há mais de 6 anos os Pataxós, que é uma tribo de índios brasileiros, mas que eles têm a principal oca na Bahia, em Coroa Vermelha. E lá, então, uma vez por ano eu convivo com eles. Então eu vou na oca, eu como com eles, o aipim que eles adoram, lá naquela no meio da terra, eu como com eles, com os pau, né? Nós descobrimos o pau-brasil, inclusive eu trouxe aqui para vocês o talismã da sorte deles, que eles coletam. Isso aqui é onde sai do pau-brasil, o talismã da sorte, que dá numa vagezinha. Então isso tudo é histórico. Quando eu falo do pau-brasil, que é a nossa árvore mãe, eles automaticamente já estudam os pataxós, os índios, e já cultuam também essa história que é uma coisa fantástica, que é nosso, né? Então, e já cada aluninho já recebe o talismã dos índios, né? Então é uma forma diferenciada, motivadora e que não se apaga. Não se apaga porque efetivamente eles, além de cultuarem, eles guardam para si. Eu entrei no município substituindo e eu cheguei na escola, então eu estava entrando na rede pública, era a minha primeira escola, era a primeira semana de aula, tudo era novo.
Os professores não me conheciam bem, os alunos da mesma forma. E uma turma em particular, era a turma 63, não simpatizou muito com a minha pessoa, ou seja, eles adoravam a prof anterior. E eu não tinha como convencê-los de que eu podia dar uma aula um pouco agradável. Então, de qualquer forma, eles toda a aula tinham alguma uma manifestação para que eu sentisse que eu não estava assim agradando muito. Um dia eu cheguei na aula e eles olhavam todos fixos para o mesmo ponto. Eu podia me deslocar à vontade e eles ficavam olhando fixos por um ponto. No outro dia eu chego para dar aula e eles estavam todos sentados ao contrário. O quadro era de um lado e eles estavam todos posicionados para o lado contrário. E daí eu fui do lado contrário e disse que meu sonho era dar aula às avessas. E dei a minha aula do mesmo jeito. Mas assim, estava difícil chegar neles. E aí num dia, quando eu cheguei na escola, uma colega me olhou e disse assim, ó, hoje tu vai jogar. Eu disse, mas jogar o quê? Ela disse, não, tu tá de tênis, quem tá de tênis vai jogar. Eu disse, mas jogar o quê? Futebol. No recreio, contra o time campeão da escola, um time de meninas. Dei aula até o 3º período. Quando eu saio da aula, vamos ligeiro, que vai começar o jogo. E daí entrei no jogo. E aí deu sorte lá de pegar umas bolas, ser um pouquinho rápida, fazer um gol. E daí, nossa, o pessoal começou a gritar. Terminou o jogo, eu estava morta, eu não sabia nem para que lado eu tinha que ir, eu nem enxergava mais, estava tudo meio escuro. Fui para a sala dos profs, e aí assim, ó, dá uma lavadinha no rosto e vai dar aula. Tinha mais 2 períodos, né? E eu tinha aula com essa turma 2 períodos. Cheguei na fila, não tinha nenhum aluno na fila. E aí eu fui para as salas de aula de baixo. Cheguei na turma, a porta estava fechada. E daí, como a gente tem que pensar como prof, né? Eu pensei, meu Deus, quando eu abrir a porta vai cair alguma coisa na minha cabeça, vai... Aí eu abri a porta assim, dei um empurrão com o pé e fiquei esperando que caia alguma coisa. E quando abriu a porta, para minha surpresa, eles começaram a berrar. Tinha um monte de escritos no quadro. E aí me abraçaram. E aí a gente teve 2 períodos de confraternização verbal. A gente conversou sobre vários assuntos, mas eles gostaram mesmo foi do futebol. Então o nosso assunto predileto foi o futebol. E a partir daí as coisas engrenaram com a turma 63. Eu gostava muito de contação de história. A história com aquela conotação de formação, né? Mas a história pelo prazer. E isso fazia seguido. E uma vez nós fizemos um projeto com o Lar da Velhice São Francisco, e aí eu estava acompanhando o grupo de alunos da escola, e eu vi um grupo de alunas contando a história que um dia eu tinha contado para eles, para o grupo de avós, de idosos lá no lar. E quando essas meninas terminaram a história, elas olharam para mim e perguntaram, você lembra? Um dia tu contou para nós essa história. Então, essas coisas é marcante, essas coisas é gratificante. Isso faz a gente pensar que valeu a pena o trabalho, valeu a pena a dedicação, valeu a pena as dificuldades enfrentadas no decorrer, né? Tenho dois ou três alunos do ano passado que estavam certos, que queriam fazer engenharia, medicina, essas profissões que dão dinheiro, né? E eu propus um projeto de teatro com eles ano passado que para mim eu acho que foi a menina dos olhos, assim, foi a coisa mais legal que eu já fiz como professor, porque eu vi neles a diferença que fez para eles, sabe? E no final do ano, depois da formatura, eles vieram me dizer que iam fazer vestibular para teatro. Então esses alunos acabam te enchendo de orgulho, tu vê, posso não ter, conseguido conquistar uma turma inteira, mas esses 2, 3 que eu consegui, fez a diferença, mudou um pouco a vida, sabe? Se o salário não compensa, pelo menos esses alunos não tem dinheiro que pague. Logo no meu início de carreira, até então eu era diretora da escola, eu perdi uma aluna. Uma menina, ela era especial. Ela era especial assim porque ela era meiga, ela era carinhosa, ela era estudiosa, ela era dedicada. Era uma menina assim que tu via que tinha alguma coisa diferente com ela.
E ela foi minha aluna desde o primeiro aninho. E quando ela estava no 5º ano, vamos dizer, na época, 5ª série, vamos dizer, elas estavam fazendo um trabalho na área de educação artística. Eles resolveram, então, fazer o trabalho, um teatro do Chapeuzinho Vermelho. E a escola, porque nós não tínhamos um salão, sabe, assim, um ginásio ou um teatro, enfim, não tínhamos. E eles foram ensaiar na casa de um dos colegas. E nós orientamos, porque eles tinham o caçador, né? E tinha uma espingarda plástica. E a gente disse, ó, é com isso que vocês têm que ensaiar, não é com pau, nem com... É com isso aqui, é uma coisa... Isso é uma arma de mentirinha, mas é com essas que vocês vão ensaiar. E no meio disso tudo, uma das irmãs um pouco mais velha, dessa criança que cedeu a casa, disse, olha, meu pai tem uma taquari. E ela subiu no alçapão, famoso alçapão, né? Casa assim mais retirada, de madeira. E ela subiu e desceu com essa taquari. E um dos meninos pegou e um olhava, outro olhava, outro olhava. E não sei, no meio de um puxa, ou tu quer ver, bateram nesses barrotes de madeira. E peneirou aqui a menina. E casualmente foi muito interessante que no final da história dela, depois, essa história eu não me encontro, era para estar comigo. O Chapeuzinho Vermelho morria. E ela... Calma. Enfim, a Marta partiu. Foi muito difícil a partida dela para todos nós, mas o mais difícil foi trabalhar com as crianças envolvidas. E foi um ensinamento tão lindo, porque os pais nos abraçaram e disseram assim, ó, ninguém tem culpa. Foi Deus que quis assim, e nós tínhamos quase certeza que a Marta não ficaria muitos anos conosco. E que eles tinham certeza que a Marta estava muito feliz onde ela estava. A questão da inclusão, eu sou uma pessoa... Eu tenho algumas diretrizes próprias. Eu acho que é importante a inclusão, né? Para toda a pessoa com qualquer deficiência. Mas eu tenho um filho deficiente, ele é um deficiente físico e um deficiente mental. Se eu for pensar pelo meu filho, eu acho que deficiência física, sem problema nenhum. Deficiência mental depende muito o grau. Eu acho que a família deveria escolher. Eu quero uma escola especial para meu filho. Eu vou ter uma escola especial. Eu entendo quando a gente pensa a questão da socialização dessas crianças serem tratadas como iguais. Eu faço isso com qualquer deficiente, mas eu também acho que eles poderiam escolher. Porque em uma escola regular, para uma criança com uma deficiência severa, nem sempre é o melhor caminho. Na sala de aula regular, a gente tem uma lei que determina que a gente faça, então, um plano de aula diferenciado para aquele aluno. Mas como é que você vai atender um aluno especial e deixar 30 sozinho? A gente não consegue vencer, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer com que esse aluno produza tudo que ele pode produzir. Então, isso torna o professor um pouco assim, impotente. Porque esse aluno que precisa de uma atenção especial... Ele vai ter um atendimento numa sala de recursos uma vez por semana, de vez em quando. Ele vai evoluir muito pouquinho. Então, a gente vai aprender a conviver com ele, tá? Vai pedir para um outro coleguinha ajudar ele. E isso é legal, porque daí um colega vai entender que o outro tem necessidade, vai trabalhar, né? Vai dar esse auxílio. Então, esse crescimento é válido, social.
mas crescimento cognitivo, da gente poder explorar esse aluno, a gente não consegue. Então, é uma inclusão muito mais despreparada. Os professores estão preparados, os alunos, a família exige coisas que são impossíveis, né, do professor oferecer ou conseguir trabalhar com seus filhos. Isso é bem complicado, porque às vezes a gente não está incluindo, a gente está excluindo. Depende muito como é que a gente vai fazer uma análise. Mas assim, vou pegar caso do Estado agora. Eu acho triste um professor ter que mendigar um salário. Se o salário é alguma coisa que é de merecimento, ele deve vir ao natural. E ele deveria ser reconhecido como tal. Professor, o salário não é ruim, o problema é que a gente tem que ter alguns locais diferentes de trabalho. E o trabalho maior que a gente tem não é lá na escola, é o extra que a gente tem que preparar, corrigir prova, elaborar prova, essas coisas consomem um tempo grande. Eu fico imaginando essas professoras que têm a família inteira para sustentar com base só no salário. Tu fica se perguntando como é que a pessoa consegue, porque não é um salário altíssimo assim. Tu vive, mas tu não tem, pela quantidade de trabalho, tu ganha pouco. Eu acho que é parte do professor tu se dedicar ao máximo. Mesmo que tu receba pouco, tu tem que fazer teu trabalho direito. E ficar sonhando com um salário alto, tá? Tu pode sonhar, tu pode lutar por um salário, mas não, eu acredito que vai demorar um pouco ainda para vir essa. E tu não vai poder ficar esperando esse salário vir para começar a fazer um trabalho bom. A gente não tem um salário, né, que gostaria. Então, o professor, que é professor, tem essa profissão por amor. A gente faz isso porque realmente é porque gosta. É uma profissão que vai te trazer retorno pessoal. Eu nunca aderi greve, entendeste? Porque acredito que a greve ela deve ser muito bem fundamentada. E também eu acredito que existem outras formas de serem, de tu reivindicar os teus direitos. Eu entraria numa contradição se eu diria assim, eu vou entrar em greve para reivindicar os meus direitos, porque daí eu estaria prejudicando o meu aluno. A gente sente que as pessoas não trabalham mais com prazer, sabe, de chegar, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe muito bem que não é fácil. Mas se tu já vai para lá, desanimado, sem incentivo dos governos, sem incentivo da comunidade. Tu chega lá, o que você vai fazer? Então, uma coisa leva a outra, mas o professor é o único responsável para mudar essa situação. Sabe? Para que as coisas mudem, não é fazendo greve, não é batendo sineta na rua, porque o lugar do professor não é aí. Eu acho que nós teríamos que ter uma educação realmente efetiva. Pensar educação, mas não pensar em gabinete, pensar em sala de aula, pensar lá no espaço da escola. Te dá vontade de gritar para o mundo. Educação não se faz assim. Mas assim, é uma carreira que é de momentos, e de momentos muito agradáveis. Então assim, eu acho que a gente tem muitos momentos alegres que compensam qualquer coisa. Então eu acho que na profissão professora, os momentos bons são muito superiores aos momentos que não são tão bons. E aí, prof, é mais fácil falar para uma turma ou é mais fácil dar entrevista? É mais fácil falar com uma turma. Com certeza. Só a luz, assim, já é um problema, né? E agora, Jesus? E agora, Jesus? Deixa eu aproveitar para coçar o nariz. Pode contar uma história legal? Pode chorar. Não, eu não vou chorar. Estragar a maquiagem. Eu vou chorar, claro, mas eu maquiei pra chorar, nossa. Agora fechou bonito, viu? Mas olha, nossa, ficou muito legal a entrevista. Ó.